Sejam muito bem-vindos à quinta edição do Industrial Equipment Experience. Meu nome é Timóteo Miller e é uma grande satisfação receber clientes, parceiros, profissionais da indústria e especialistas da Dassault Systèmes para mais uma edição deste evento, criado para discutir o presente e o futuro da indústria de equipamentos industriais. Ao longo dos próximos 3 dias, vamos mostrar como a inteligência artificial, a colaboração em nuvem e a gestão do ciclo de vida de produtos e o desenvolvimento integrado estão transformando a forma como as empresas projetam, fabricam e evoluem seus produtos. Mais do que apresentar tecnologias, queremos mostrar como elas ajudam a resolver desafios reais da indústria, aumentando produtividade, colaboração e velocidade no desenvolvimento de produtos. E, como fio condutor da programação, acompanharemos a história da JASI, uma agritech brasileira especializada em soluções para agricultura de precisão, reconhecida pelo desenvolvimento de componentes de alta performance e utilizados pelas principais fabricantes de plantadeiras e semeadeiras. Durante os 3 dias, conheceremos diferentes etapas da evolução tecnológica da empresa. Hoje, veremos como começou a sua parceria com a Dassault Systèmes através do SolidWorks. Amanhã, conheceremos sua jornada de implantação da plataforma 3D Experience. E, no último dia, veremos os próximos passos dessa evolução. Além da história da JASI, teremos apresentações sobre inteligência artificial, desenvolvimento de produtos, PLM, agentes de IA e iniciativas voltadas à formação de estudantes, profissionais e startups. Esperamos que esse evento traga novas ideias e inspirações para que cada um possa aplicar esses conceitos em sua própria empresa. E para abrir oficialmente esta quinta edição do Industrial Equipment Experience, eu convido o Mário Belezzi, diretor para a América Latina da Dassault Systèmes, para compartilhar sua visão sobre o futuro da indústria de equipamentos industriais na nossa região. Mário, seja muito bem-vindo. A palavra é com você. Bom dia a todos! É um prazer participar dessa quinta edição do Industrial Equipment Experience. Gostaria de agradecer a presença de nossos clientes, parceiros e especialistas que estarão conosco ao longo desses 3 dias. O segmento de equipamentos industriais tem um papel estratégico para a economia mundial. Ele impulsiona setores como agricultura, mineração, construção, energia, logística e manufatura, desenvolvendo máquinas cada vez mais sofisticadas, conectadas e sustentáveis. Ao mesmo tempo, as empresas precisam lidar com desafios cada vez maiores, reduzir tempo de desenvolvimento, integrar diferentes disciplinas de engenharia, aumentar a produtividade e entregar produtos mais inovadores e competitivos. Na Dassault Systèmes, acreditamos que esses desafios não são resolvidos apenas com novas ferramentas, mas com uma nova forma de desenvolver produtos. Nosso objetivo é conectar pessoas, dados e processos em um ambiente colaborativo, permitindo que as equipes trabalhem de forma integrada, desde a concepção até a manufatura e o suporte ao produto. Com o SolidWorks e a plataforma 3D Experience, apoiamos empresas de todas as partes do mundo e portes em sua jornada de transformação digital, sempre respeitando o momento e as necessidades de cada organização. Ao longo desse evento, vocês verão como tecnologias como a inteligência artificial, colaboração em nuvem e gestão do ciclo de vida dos produtos já estão ajudando empresas a inovar mais rápido e tomar decisões com mais confiança. Esperamos que esses 3 dias tragam novas ideias e mostrem como a tecnologia pode acelerar a evolução dos seus negócios. Muito obrigado! Desejo a todos um excelente evento. Bom, chegamos agora a uma das partes mais especiais do Industrial Equipment Experience, que a gente vai conhecer a JASI. JASI é uma empresa brasileira de tecnologia agrícola especializada em agricultura de precisão
E, bom, seus equipamentos, a gente estava vendo aqui seus produtos, já dei um tour aqui com o Daniel, já vamos falar com o Daniel aqui. Dosadores, sensores, isso aqui, nossa, equipa os principais plantadeiras, semeadeiras do Brasil e do mundo todo. E a gente vai conhecer um pouco dessa história nos próximos 3 dias. Mais do que a tecnologia, mais do que as ferramentas, a gente vai conhecer um pouco da história, dos desafios, do dia a dia e como efetivamente as tecnologias têm ajudado a JAS nesse desenvolvimento, nessa evolução toda muito grande que eles estão tendo nos últimos anos. Bom, para isso nada melhor do que alguém que vive esse dia a dia. Daniel, muito obrigado. A gente trouxe aqui o Daniel, gerente da engenharia mecânica da JAS, para guiar a gente nessa jornada, conhecer um pouco da empresa, conhecer um pouco dos desafios, das ferramentas. Vamos falar um pouco dessa parceria com a Dassault e a gente vai entender um pouco melhor, para quem não conhece a JAS, né? Nesses próximos 3 dias e onde vocês estão, o que vocês estão pensando para o futuro, um pouco dos seus equipamentos. Então é isso. Daniel, obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer ter aqui vocês. Para a gente é um prazer estar aqui na JAS, uma parceira nossa de tantos anos. E eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está aqui vendo a gente, quem que é a JAS, o que você faz aqui, qual é o papel da engenharia, né, o que vocês fazem. Se você puder falar um pouco dessa história muito bonita para a gente aqui, eu te agradeço. Perfeito. Bom, eu que agradeço em primeiro lugar aí, pra vocês lembrarem da gente. A gente tem uma parceria de muitos anos aí com a Dassault, usando a tecnologia de vocês. E, bom, aqui na JAS, a gente, como você comentou, a gente desenvolve tecnologias para o campo, né? Nosso cliente é o agricultor, então a gente está aqui todo dia desenvolvendo soluções para os problemas que ele tem em campo. Tá? Então, e aqui o time de engenharia está justamente para resolver todas as dificuldades que a gente tem hoje no campo, principalmente em relação ao plantio de semente, a plantar com precisão, plantar com qualidade e, no fim das contas, garantir a produtividade do nosso cliente. E o time de engenharia aqui está bastante focado no desenvolvimento e na criação dessas tecnologias. Tá? Então, é uma empresa nacional com tecnologia desenvolvida 100% em território nacional e que é exportada para o mundo todo, para a América do Norte, para a América Latina, Europa, Oceania, China. E a gente desenvolve essas tecnologias, a gente cria tudo aqui, a gente faz os protótipos aqui, testa aqui, valida aqui, a gente viaja pelo Brasil testando nossas tecnologias. E o time de engenharia está 100% focado nisso. Então, o que a gente fala que o nosso trabalho é criar as obras de arte aí para o campo e para o agricultor. Não, legal. E assim, vocês estão inseridos numa indústria que, poxa, se não é a principal, uma das principais do nosso país, que move a nossa economia. E assim, quantos produtos em média vocês entregam por ano? Olha, entre dosadores de semente, aí, a gente tem várias configurações, a gente entrega entre 30 e 40 mil dosadores. E de sensores aí que a gente exporta pelo mundo, eu diria que entre 20 e 30 mil sensores aí que são produzidos e colocados no mercado aí anualmente. É bastante coisa. É bastante coisa. E assim, é interessante porque assim, vocês são uma empresa de precisão, de alta tecnologia, num mercado onde é um ambiente muito desafiador. É o campo, efetivamente, do jeito que a gente pensa, né? Ou seja, terra, mata, pedra. Então, assim, qual que é o papel da engenharia? Porque, bom, você representa a engenharia mecânica, mas a gente tem, né? A gente já viu aqui engenharia de software, eletrônica, enfim. Qual que é o papel do time de desenvolvimento no geral e, efetivamente, da engenharia mecânica nesse contexto? Ou seja, quais os principais desafios que vocês têm? Porque não é fácil desenvolver coisas de tanta precisão num ambiente tão desafiador quanto é o de vocês, né? Exatamente. Os nossos produtos eles têm que ter um grau de precisão e um grau de sensibilidade bastante alto e, ao mesmo tempo, ser robusto a todas as condições de campo. Né? Então, a gente tem vibrações, tem choques, tem poeira, tem água, tem ataque químico. Então, o grande desafio é justamente isso, criar tecnologias que sejam simples de usar, de simples manuseio, mas que, ao mesmo tempo, seja robusta e precisa para entregar um desempenho que o agricultor merece. Então, a gente tem aqui no nosso P&D, além da engenharia mecânica, que é o time que eu gerencio, que é quem desenvolve toda a parte estrutural e mecânica dos produtos, a gente tem a engenharia de produto, efetivamente, que é quem gerencia o desenvolvimento, então que tem essa interface com o marketing e com os requisitos que o agricultor espera. A gente tem dentro da engenharia eletrônica a nossa engenharia de hardware, então que a gente desenvolve as nossas placas e o software embarcado nas nossas tecnologias, né? Então tem engenharia de software também. A gente tem a engenharia de testes, que é quem faz todo o processo de validação desses produtos aqui em laboratório e em campo. E, por fim, a gente tem a engenharia de propriedade intelectual, tá? Que é uma parte bastante importante do nosso mercado. A gente tem mais de
100 patentes aí depositadas para proteger as nossas tecnologias, e a gente também precisa garantir que a gente não está infringindo nenhuma tecnologia que já existe no mercado. Realmente, né? Como é assim, o mercado também muito rápido, muito agressivo, ou seja, é importante vocês também terem esse cuidado, né? Que a tecnologia de vocês continue de vocês e efetivamente que estão desenvolvendo coisas que façam sentido ser desenvolvidas, né? E realmente é bastante coisa. E agora, assim, bom, falando um pouco da engenharia mecânica, hoje vocês usam o SolidWorks. Foi assim que a gente começou, inclusive, a nossa parceria, né? E você estava comentando aqui comigo antes que você conhece o SolidWorks aqui, né? Você não conhecia ele antes? Não. Poxa, eu tenho uma oportunidade muito boa de falar com um novo, entre aspas, usuário SolidWorks que conheceu na empresa e está gerenciando essa equipe de engenharia. Então, assim, como foi seu primeiro contato, suas primeiras impressões? E qual que é o feedback que você tem do seu time de engenharia num ambiente tão desafiador, desenvolvendo coisas tão complexas igual vocês fazem? Exato. Eu conheci o SolidWorks quando eu entrei aqui ainda no programa de estágio da JAS, em 2016. E durante a faculdade eu utilizava um outro software. Então o primeiro impacto que eu senti, a primeira vez que eu tive contato com o SolidWorks, foi justamente a simplicidade da interface e o quanto é uma ferramenta intuitiva. Assim. Então mesmo não tendo utilizado o software, mas conhecendo os conceitos básicos de modelagem em CAD, você já consegue sentar e começar a produzir. Então, acho que o primeiro grande impacto é esse. Assim, é um software robusto, é fácil de usar, é fácil de entender o que está acontecendo. E até mesmo para a gente migrar pessoas entre times, treinar pessoas novas, isso aí a gente consegue ter uma rampa de aprendizado aí bem acelerada e facilita muito aí o nosso processo de aprendizado, transmissão de conhecimento entre o time. Legal. Não, porque realmente que bom, né? Porque isso é uma das coisas que a gente presta muita atenção. O nosso R&D, ele sempre é demandado que tudo que tenha o nome SolidWorks seja fácil de usar, só que ao mesmo tempo tenha ferramenta, tenha poder de fogo suficiente para entregar coisas complexas. E vocês estão crescendo, o seu time, né? Está cada vez mais crescendo em produtos, em pessoas. E o quão fácil é você trazer novas pessoas que não estão efetivamente nos departamentos, mas trazendo novos funcionários, novos analistas, estagiários, a introduzir no mundo do SolidWorks para eles começarem a produzir, ou mesmo já trazer pessoas treinadas. É fácil? É um desafio para vocês? Como que é esse ambiente para você? Da parte até de RH, vamos falar assim, né? É um desafio... Definitivamente a ferramenta não é um empecilho, assim, a ferramenta na verdade é o contrário, ela, por ser simples e intuitiva, ela facilita muito. Então a gente muitas vezes tem pessoas tanto aqui que migram para a área de projeto, então por exemplo é um técnico de testes do laboratório, ele migra para a área de projetos. Essa transição costuma ser bastante rápida e bastante simples, assim, porque o cara com pouco tempo de treinamento, a gente tem todo o apoio da Dassault, da CADWorks, a gente consegue treinar esses colaboradores muito rápidos, eles já conseguem começar a produzir, modelar, gerar desenhos 3D, 2D, e isso facilita bastante, tá? E a gente ainda tem o desafio aí de ter não só o P&D aqui em São Paulo, mas um P&D em Curitiba. Nossa fábrica, nossa matriz está lá em Caldas Novas, em Goiás. Então, a gente veio buscando aí novas formas de melhorar nossa governança desses documentos, de troca de arquivos, de versionamentos e tudo mais. E todas as ferramentas da Dassault facilitaram muito isso, justamente por serem simples e intuitivas. Legal. Então, eu não quero dar muito spoiler dos próximos dias, né? Mas eu ia te perguntar justamente sobre o que vai além do CAD 3D, né? Porque, de fato, com essa quantidade de produto, quantidade de pessoas, esse ambiente, né, de 2, 3 estados e exportando, enfim, eu imagino que chegou um momento que vocês falaram, bom, eu preciso de alguma coisa além do CAD, na parte de engenharia, na parte de comunicação, colaboração, para continuar atendendo as minhas demandas. Então, qual que foi o momento que vocês entenderam? Poxa, agora não está dando mais para deixar arquivo em pasta, mandando por e-mail, sinal de fumaça. Qual que foi o momento que vocês falaram, poxa, agora a gente precisa de uma coisa a mais, assim? A gente, bom, historicamente, aí, ao longo desses anos, a gente sempre veio trabalhando com um sistema de diretórios em servidor, né? E também versionamento manual. E à medida que o time foi crescendo, o portfólio de produtos ou de configurações de produtos foi crescendo, a gente foi tendo o P&D em Curitiba, foi notando que toda essa nossa forma de gerir os arquivos ia se tornar um grande empecilho lá na frente. Então, aí a gente começou a buscar as ferramentas de PLM, aí que entrou o 3D Experience, que veio justamente para facilitar essa nossa governança aí de trocas de arquivos, de versionamento, e a gente não ter esses problemas aí de o fornecedor receber versão errada, a fábrica usar a versão errada de desenho. Então, veio dessa necessidade. Porque também eu imagino, né?
Quando as empresas têm o P&D, engenharia, fábrica no mesmo ambiente, já é um desafio. Exato. Quando você tem em outro estado, onde você mandar uma informação incorreta, foi uma revisão, ou alguém não olhou, que vocês mandaram efetivamente certo, mas de repente a pessoa estava com a versão errada, até perceber esse erro, até perceber isso pode trazer atrasos e prejuízos consideráveis. Né? Mas acho que é legal, acho que a gente vamos falar disso melhor amanhã. Daniel, obrigado. Obrigado. Bom, primeira parte da nossa conversa aqui. Pessoal, vou falar muito mais ainda com o Daniel nos próximos 2 dias. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a tal da 3D Experience que ele falou um pouco aqui já, que ele começou a utilizar. A gente vai falar um pouco sobre outros desafios, sobre o que a JAS está pensando para o futuro também. Então a gente tem bastante coisa para conversar. Muito obrigado, fiquem ligados. Bom evento para vocês e até amanhã. Muito obrigado, Thiago. E obrigado também ao time da JAS por compartilhar conosco essa grande história. Nessa primeira conversa, conhecemos melhor a empresa, seus processos de engenharia e como começou a sua parceria com a Dassault Systèmes através do SolidWorks. Essa trajetória mostra como uma solução inicialmente adotada para o desenvolvimento de produtos pode se transformar em uma jornada muito maior de inovação e transformação digital. Agora, vamos dar sequência à programação. O Vitor Florindo apresentará a visão da Dassault Systèmes sobre o uso da inteligência artificial na indústria. Nossa abordagem é desenvolver uma IA criada especificamente para engenheiros e engenheiras, baseada nas leis da física, da engenharia e no conhecimento técnico da indústria. Mais do que uma IA generalista, estamos construindo uma inteligência especializada para apoiar o desenvolvimento de produtos com mais precisão, confiabilidade e contexto. E na sequência, o Felipe Oliveira apresentará a seção SolidWorks, muito além do CAD. Vamos conhecer recursos que já fazem parte do ecossistema SolidWorks, mas que muitos usuários ainda não utilizam, ou sequer sabem que estão disponíveis. Entre eles, funcionalidades do Cloud Services para armazenamento e gestão de projetos em nuvem, a colaboração entre equipes e recursos de CAM integrados ao ambiente do SolidWorks. Será uma excelente oportunidade para descobrir como aproveitar ainda mais as ferramentas que muitos clientes já possuem. Amanhã, continuaremos acompanhando a história da JAS, conhecendo a sua evolução com a plataforma 3D Experience. Agora, convido o Vitor Florindo para apresentar a seção Inteligência Artificial aplicada aos processos industriais. Vitor, a palavra é sua. Muito obrigado, Timóteo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e como que a indústria tem adotado tecnologias de inteligência artificial e como a Dassault Systèmes e o SolidWorks têm oferecido nossas soluções tanto dentro dos nossos produtos como com agentes de inteligência artificial. Mas antes, é importante a gente entender como a gente chegou até aqui. E a gente pode voltar no tempo, por exemplo, e falar quando Alan Turing começou todo esse processo de desenvolver máquinas de computar e fez a pergunta, né, pode uma máquina pensar? Mas ao longo do tempo várias coisas aconteceram. Então lá em 1950 foi onde se definiu essa terminologia de inteligência artificial. Nos anos 90 e 2000 a gente teve grandes marcos com o Deep Blue ganhando uma partida de xadrez de um enxadrista super conhecido, que é o Garry Kasparov, que era o melhor daquele momento. Em 2011 a gente teve o Watson da IBM ganhando também de uma pessoa que é o Ken Jennings em jogos de perguntas e respostas. Ali a gente já tinha um grande interesse e foram marcos importantes. Mas tudo mudou nos anos 2020, entre 2020 e 2025, com a chegada das inteligências artificiais do tipo LLM, que muita gente conhece hoje em dia com o ChatGPT, Gemini e algumas outras. Esse foi o grande momento onde a inteligência artificial ganhou realmente relevância e todo mundo começou a falar sobre isso. Dentro de SolidWorks não é diferente. Inclusive, em 2026, a gente teve anúncio oficial do nosso CEO, no nosso maior evento, que é o 3D Experience Works, da principal estratégia da Dassault Systèmes
para o nosso conceito de inteligência artificial aplicado a tecnologias como SolidWorks e dentro de outras tecnologias da Dassault Systems. Se a gente pensa no modelo clássico de LLM, que é o modelo que é utilizado pelas grandes ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, a gente pensa sempre no contexto do prompt. Então você vai dar um prompt e a ferramenta de inteligência artificial vai te devolver um resultado. Vamos fazer um exemplo prático. A gente tem um produto, que pode ser esse banco que a gente está vendo aqui na tela, e eu preciso fazer uma otimização desse produto. Em um conceito clássico de inteligência artificial, eu vou colocar um prompt e ele vai me devolver um resultado. Só que muitas vezes esse resultado ele não está alinhado com uma aplicação prática, né? A inteligência artificial do tipo LLM, ela tem um efeito que a gente chama de alucinação. Então, muitas vezes você tem que conversar literalmente e dar novos prompts para que você chegue num resultado razoável. Quando a gente vai para o ambiente industrial, a gente não pode correr esse risco, a gente não pode correr o risco de uma alucinação, onde eu tenha que interagir várias vezes para chegar num resultado real. Então, dentro do nosso portfólio, dentro das características de inteligência artificial da Dassault Systems, a gente sempre tem que considerar o contexto industrial, onde a física é importante, onde todos os requisitos são importantes, materiais, aplicação, contexto. Não é simplesmente um prompt de texto que vai me devolver um resultado e talvez ter um resultado correto. A gente tem que considerar o contexto do mundo real para sempre ter um resultado correto. De uma forma muito básica, as ferramentas de LLM são muito boas para conhecimento geral, para gestão de projetos, para conhecimentos específicos, mas ela não é muito aplicada quando a gente pensa na física, na geometria, nas restrições, nos requisitos de um determinado produto. E é aí que a gente entra com o conceito de modelos globais pensados para a indústria. Além de ter todo o contexto, a gente também precisa entender que os nossos clientes e usuários, por exemplo, do SolidWorks, utilizam o SolidWorks para desenvolvimentos de produtos que são diversos. E as nossas ferramentas de inteligência artificial, elas também têm que entender essa camada do produto específico, do contexto do produto e da aplicação. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem também para que o usuário de SolidWorks opere as ferramentas de inteligência artificial, mas que elas se apliquem independente do produto que ele estiver desenvolvendo. E isso dentro da Dassault não é algo 100% novo, não é algo que a gente começou agora em 2026. Dentro da Dassault a gente sempre teve um conceito muito presente da criação dos gêmeos digitais, que é você também aplicar camadas de inteligência artificial e de automatização para prever características de produto, para ter uma resposta em tempo real, por exemplo, no ambiente de produção, até mesmo para ter dashboards que te devolvem análises de dados para a decisão de negócio. Tudo isso conectado também com ferramentas de inteligência artificial. Dentro da Dassault Systems, a gente tem um momento muito importante que é a parceria já anunciada com a NVIDIA. Então, a NVIDIA, junto com a Dassault, criou uma parceria onde os times de desenvolvimento vão trabalhar de forma muito mais próximas para que o ambiente de IA da Dassault Systems junto com o hardware da NVIDIA possam operar de forma com que os nossos clientes tenham uma experiência melhor. Pensando agora um pouco na aplicação, como isso chega de fato para o usuário de SolidWorks? O usuário de SolidWorks está acostumado com a interface onde ele desenha os objetos 3D que se transformam em conjuntos e depois vão se transformar em desenhos ou em instruções de montagem em diversas aplicações. Quando a gente fala do uso da inteligência artificial, a gente não pode desconsiderar isso. Então, o usuário de SolidWorks ele vai continuar operando a interface do software que ele já conhece. Porém, com o auxílio de agentes de inteligência artificial, que a gente chama de Virtual Companions. Então, o usuário de SolidWorks ele vai definir o contexto ou uma necessidade, e esses agentes de inteligência artificial são responsáveis por conectar essa necessidade desse usuário com a nossa plataforma de inteligência artificial, que, de novo, que utiliza recursos de hardware NVIDIA e que tem
uma infraestrutura cloud de propriedade da Dassault, que é o OutScale. Uma vez que a gente tenha o processamento dessa informação, a gente tem a devolução para o usuário em 3 camadas. A primeira é o conhecimento. Então, ao longo de toda essa jornada de mais de 30 anos, a Dassault acumulou muito conhecimento e know-how da indústria. E isso é considerado e foi utilizado para treinar as nossas inteligências artificiais. Os agentes de inteligência artificiais, eles são multimodais. A gente tem agentes responsáveis por execução, por conhecimento específico e científico ou por conhecimento geral. E esse conhecimento é utilizado. Além disso, a gente tem toda a governança e a segurança dos dados para garantir que a propriedade intelectual desse cliente não seja de nenhuma maneira exposta para outras pessoas que não as pessoas que estão envolvidas dentro desse ciclo interno. E com a junção desses 3 itens, a gente devolve, então, essa resposta multimodal para o usuário que nunca saiu da interface dele, que é a interface do SolidWorks. E é muito importante a gente entender por que a Dassault Systems adotou essa estratégia. No modelo clássico, as empresas vão ter várias camadas de informação: desenho, gestão de dados, engenharia mecânica, engenharia elétrica, simulação. E todas essas camadas de informação, elas precisam se comunicar de alguma maneira. E isso cria muitos caminhos de comunicação da informação, além de sistemas corporativos que também precisam de alguma maneira se conectar. Agora você imagina que são sistemas diferentes, em áreas diferentes, com agentes de inteligência artificial diferentes. Se torna praticamente impossível a conexão e a integração. Então a nossa proposta, ela é centralizada. A nossa proposta é você ter todas essas disciplinas, todos esses dados e todas essas áreas conectadas a uma única plataforma, unificando toda essa informação e centralizando com um único modelo de agência de inteligência artificial. E o centro de tudo isso é a plataforma 3D Experience, é a plataforma onde a gente vai operar todas as nossas capacidades de inteligência artificial. E pensando agora na segurança, que é algo super importante, eu estou falando de utilizar a informação dos nossos clientes para executar atividades de inteligência artificial, mas a propriedade intelectual dos nossos clientes é o ativo mais importante que eles possuem. Então é muito importante saber que todos os treinamentos e todos os modelos utilizados dentro do desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial são elementos de propriedade da Dassault Systems. Não foi utilizado nenhum dado de cliente para fazer o treinamento e o desenvolvimento das nossas ferramentas de inteligência artificial. No futuro, para empresas que queiram utilizar recursos de machine learning, por exemplo, para treinar a inteligência artificial em produtos específicos, vai ser possível, mas também dentro de um contexto de segurança e fechado para cada cliente. Nesse momento, a gente não utiliza dados de cliente. E é muito importante que vocês saibam que tudo isso está muito documentado. A parte de segurança é prioritária, é super importante. Então, a gente tem páginas como essa página que está aberta e pública no nosso site. Vocês podem ir lá para 3ds.com/trust-center e vocês vão ter acesso a todos os protocolos de segurança, todas as certificações, como que a gente trata riscos e ameaças de segurança. Isso está tudo documentado e pode ser acessado nessa página pública. Outro ponto que é muito importante é a confiança. Como que vocês podem ter confiança no modelo que foi desenvolvido? Então a gente também tem uma outra página, que está o link aí, que é a mesma página /trusted-AI, onde vocês também podem ter mais informações com relação à integridade dos dados, à transparência, à rastreabilidade, a toda a proteção da propriedade intelectual. Bom, é isso, pessoal. Aqui eu termino o meu dia 1. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem saber um pouco mais, convido vocês a entrarem aí no site da Dassault. E agora eu convido o nosso amigo Felipe para falar para vocês um pouco de como que é o SolidWorks com os benefícios do Cloud Service. Obrigado, Vitor, pelas informações sobre inteligência artificial, muito interessantes. E bom, pessoal, eu quero convidá-los agora para a gente dar uma olhada nos recursos e benefícios que fazem parte do serviço em nuvem do SolidWorks, que muitas vezes você já tem,
ou se você está conhecendo agora, vai conhecer um pouco mais a fundo das funções que nós temos também dentro do processo de assinatura. E bom, eu sou o Felipe Oliveira e quero apresentar um pouquinho com vocês, falando do nosso SolidWorks que vocês já conhecem, ou se não conhecem, vão conhecer um pouco agora. No último ano completamos 30 anos de SolidWorks e dentro de muitas novidades, uma delas inclusive é a inteligência artificial que o Victor compartilhou com vocês, e nós estamos acostumados aos excelentes recursos que nós já temos. Desde a parte de projeto 3D, da parte de detalhamentos, simulações, montagens e afins, que compõem toda a parte da ferramenta do SolidWorks. E eu queria destacar um pouco com vocês agora dos serviços em nuvem que agregam tanto parte para processamento de dados, tanto a parte de IA e outros benefícios que vão substituir muitas das ferramentas e processos que hoje vocês acabam usando de maneiras desconectadas ao teu processo de engenharia, ao teu processo de desenvolvimento de produto. Então eu queria destacar aqui para vocês justamente 3 pontos, que é o compartilhamento de dados através do próprio SolidWorks, como a gente pode trocar dados com outras pessoas internas ou externas à nossa empresa, como que a gente pode cuidar também da questão de armazenamento e revisão de dados usando os recursos em nuvem e principalmente gerenciamento e controle de dados. A gente sabe que os dados são um ponto fundamental de importância dentro das engenharias e o que nós temos de ferramentas e recursos que podem ajudar vocês nessa etapa no dia a dia. Então, bom, esquece um pouco os temas os termos técnicos que a gente coloca aqui, vamos falar um pouco dos problemas do dia a dia da indústria, que muito provavelmente você pode ter dentro da sua engenharia, dentro da sua empresa, certo? Então, quando a gente faz o desenvolvimento do nosso projeto, nós temos lá os arquivos de peça, arquivos de montagem, arquivos de desenho 2D, e imagine uma situação onde eu preciso compartilhar essa informação com uma pessoa que está externa à minha empresa, pode ser um fornecedor, ou pode ser algum terceiro prestador de serviços, ou até mesmo alguém dentro da minha companhia que não tem acesso ao SolidWorks, mas eu preciso que ela visualize alguns desses dados, ou para alguma revisão de projeto, ou para um processo de aprovações e afins. Como que a gente está acostumado a trabalhar da maneira mais comum, podemos dizer assim? Então, eu exporto esses dados do SolidWorks, muitas vezes no PDF 3D ou se for um desenho 2D, por exemplo, usando um próprio DWG. E aí se é um desenho, um projeto mais massivo, a gente vai zipar esses dados e posteriormente eu vou ter que colocar esses dados em algum sistema de envio. Ou eu vou enviar por e-mail, ou eu vou colocar em algum serviço de nuvem, para uma pessoa receber lá do outro lado, abrir, colocar suas informações e voltar. Então, olhe o processo, vê se você se identifica. Você duplicou diversos arquivos, você criou uma quantidade de dados, sendo que você poderia simplesmente ter uma comunicação mais clara e mais limpa com a outra pessoa. Agora imagina comigo se dentro do próprio SolidWorks você pudesse, através da nuvem, compartilhar exatamente o mesmo modelo que você está visualizando para que a pessoa visualize esse modelo 3D, seja uma peça, uma montagem, um desenho, faça as suas anotações, as suas marcações e adicione as informações que forem pertinentes e você consiga posteriormente trocar esses dados sem precisar fazer nenhum tipo de exportação. Então sim, isso hoje é possível dentro do próprio SolidWorks, a gente consegue fazer o compartilhamento de modelos 3D de peças, de modelos de montagens, desenhos, com total controle e segurança. Então eu indico quem serão as pessoas que vão receber acesso a essa informação e uma vez feito isso, todo o trabalho passa para o próprio SolidWorks de adicionar esses dados na nuvem, enviar um convite para outra pessoa para que ela possa acessar do seu próprio do seu próprio navegador e ter acesso a essas informações, poder visualizar o modelo 3D, adicionar marcações e notas e melhor, sem a necessidade de ter uma licença adicional. Então, quem estiver acessando esse dado pelo outro lado, precisa simplesmente fazer um cadastro e já tem acesso sem a necessidade de adquirir uma licença. E eu consigo fazer tudo isso trabalhando dentro do sistema em nuvem, sem precisar exportar dados, mantendo a integridade do meu dado SolidWorks. Muito interessante. E bom, avançando um pouco mais agora,
acredito que muitos vão se identificar quando a gente fala da organização dos dados. Como a gente organiza esses dados dentro da nossa indústria, os dados de projeto. Então, muitas vezes você tem lá o seu projeto, você tem uma pasta dentro do seu servidor, bem organizada, com bibliotecas, montagens, itens comprados e afins, e você aloca dentro dessa estrutura de pastas os seus arquivos de projeto. Então, você vai lá, salva a sua peça, você salva a sua montagem, e assim por diante. Um bom caso, acredito que muitos trabalham dessa maneira. E agora, eu queria convidar vocês a um pensamento onde, dentro dessa estrutura, por exemplo, eu preciso encontrar essa arruela. E como que eu posso chegar nesse dado? Normalmente, o que a gente está acostumado a fazer? Lembrar o caminho da categoria desse item, um item de biblioteca, por exemplo, uma arruela. Então, eu vou lá dentro da pasta de biblioteca, aí eu acesso a minha pasta, dentro da minha pasta eu vejo que eu tenho o mesmo arquivo com nomes diferentes ou descrições diferentes, não tem uma padronização. Então, aqui a gente começa a perder até algum tempo de trabalho buscando informação e até gerando dúvidas se essa informação é a informação correta. Agora imagina que eu posso pesquisar esse mesmo item, essa mesma arruela, dentro do ambiente nuvem, onde eu posso pesquisar não só pelo título dela, mas pesquisar por características como se ela é um item fabricado, se ele é um item comprado, material, por exemplo. E sim, eu consigo fazer isso usando serviços em nuvem do SolidWorks, onde através da 3D Experience eu posso realizar pesquisas dentro do próprio SolidWorks, pesquisas no meu banco de dados em nuvem, e começar a aplicar esses filtros, por exemplo, é um item fabricado, qual que é o material que está sendo aplicado, e eu não preciso mais ficar decorando o caminho ou o título exato daquela minha peça. Então eu ganho tempo para encontrar informação e, melhor, garantir que essa informação seja a informação correta. Bom, um outro ponto também bem importante, faz parte do processo dos serviços em nuvem do SolidWorks, é a parte da gestão de revisões, de alterações. Então, o caso que a gente está acostumado, eu tenho lá uma peça, é muito comum que em algum momento eu tenha que fazer alguma revisão, por alguma alteração de projeto, ou por alguma requisição do próprio cliente. E qual o processo que a gente está adaptado? Eu tenho uma pasta, eu salvo a minha peça dentro dessa pasta e eu adiciono o tipo da revisão, ou enfim, a característica que for no título do próprio arquivo. Só que agora olha essa situação, eu fui lá na minha pasta de conexões e eu tenho 3 modelos diferentes e cada um com características diferentes do título de revisão. Então eu tenho lá um revisão 01, um versão 00 e afins. Então isso aqui vai me gerar uma dúvida na hora de encontrar o arquivo e também o processo de eu ter que salvar uma peça, alterar o seu título, para aí sim eu começar a trabalhar nela. E agora, outro ponto, muitas empresas acabam tendo até planilhas ali para controle de versionamentos, controle de revisões, onde eu preciso controlar o status daquela minha revisão e preciso decorar também qual que é o caminho, mais uma vez, onde eu estou guardando esse cara. Imagina agora se você pudesse, dentro do próprio SolidWorks, com um simples clique, começar a criar essas revisões e ter total gestão e controle sobre elas. Então, sim, é possível. Dentro do SolidWorks eu consigo, usando os recursos da plataforma, da 3D Experience, criar revisões que já ficam totalmente conectadas ao modelo. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto adicional onde eu consigo visualizar onde eu estou usando essa peça. Então, eu já vejo o impacto. Será que se eu fizer uma alteração nela, eu vou impactar outros projetos que consomem também esse item? Então, depois dessa visualização, eu posso simplesmente criar as minhas novas revisões, eu adiciono as informações do porquê que eu estou criando aquela revisão, ponho as suas justificativas, e essas informações são anexadas ao modelo 3D, são consumidas no desenho 2D também, para a tabela de revisões. E se eu precisar em algum momento visualizar ou substituir por alguma revisão anterior ou futuras, eu não preciso mais voltar numa pasta do Windows e ficar buscando por esse item. Dentro da própria peça, eu tenho uma lista de todas as revisões que estão vinculadas a ela, e aí eu posso simplesmente fazer a substituição dentro de uma montagem, por exemplo. E bom, uma vez que a gente compartilhou o nosso item, nós fizemos as nossas alterações de projetos, a gente precisa falar de um ponto importante, que é justamente a parte de aprovação e controle. Então, o nosso projeto ele tem aprovações particulares e uma aprovação total, por exemplo. O que a gente está acostumado trivial a ser feito? Então, eu vou encaminhar essa informação
vou exportar mais uma vez esse dado para o meu gestor para que ele visualize uma lista de materiais ou um desenho 3D, ou que seja, por e-mail ou verbalmente, para aí sim eu ter essa aprovação e muitas vezes, após essa aprovação, eu faço o quê? Eu retiro o dado de uma pasta do SolidWorks e coloco em uma pasta, por exemplo, de itens liberados. Isso é bem comum no dia a dia da indústria. E eu tenho vários impactos quando eu faço esse tipo de processo, desde perder a referência de um arquivo dentro do SolidWorks ou até acabar duplicando esses dados. E agora, imagina que dentro do SolidWorks, usando os serviços em nuvem, eu consiga ter o controle da maturidade desse meu projeto, então garantir que ele passe por um fluxo de um processo de aprovação, se aprovado ele siga e se torne um item liberado, por exemplo. Então eu consigo fazer isso diretamente dentro do próprio SolidWorks e dos serviços em nuvem através da 3D Experience, onde eu tenho o controle de submeter um projeto, submeter um item à aprovação e ter total controle sobre o status de liberação, se é um item que ainda está em trabalho, ou seja, eu não posso liberar ele ainda para minha fábrica, ou se é um item que já está liberado e o pessoal da produção já pode acessar, visualizar o 3D, visualizar o 2D e assim por diante. Então, eu tenho um fluxo de aprovações, onde eu adiciono as pessoas que precisam tomar decisões de aprovações em cima desse meu projeto, e essa liberação ela é feita automática através do sistema. Então, eu não preciso mais ir lá, mandar um e-mail, ter aprovação, pegar meu item e mover de pasta. Eu consigo fazer tudo isso sem prejudicar o meu projeto e garantindo a rastreabilidade da informação. Então, resumindo basicamente para vocês, um pouco quando nós falamos dos serviços em nuvem, a gente fala principalmente do compartilhamento, onde você compartilha direto do SolidWorks em nuvem, sem a necessidade de uma licença para o terceiro. Eu também falo de armazenar esses dados diretamente em nuvem, não precisando mais ficar se preocupando em decorar locais de arquivos, também com controle total das revisões, tendo gerenciamento de todas as revisões que foram criadas. Formalização dos processos de aprovação, então agora via sistema, não mais via e-mails, e também falo de você poder fazer o compartilhamento desses dados e liberações de maneira automática, porém com confiabilidade dos dados através do processo de aprovação e o fluxo de trabalho. E bom, para finalizar, queria trazer dois outros pontos. O Vitor já comentou conosco, que é justamente a parte de IA, que faz parte do SolidWorks, dos serviços de assinatura também, onde eu consigo usar os assistentes com processamento em nuvem para trabalhar interagindo diretamente com o meu modelo 3D. Então, interações como pesquisas no meu modelo, ou seja, interações como criação de desenhos 2Ds e mais detalhes como ele compartilhou conosco, fazem parte dos serviços em nuvem também. E um outro ponto, que é a ferramenta de CAM, que acompanha também os serviços em nuvem da assinatura do SolidWorks, onde eu tenho uma ferramenta CAM para programação de usinagens de máquinas de 3 eixos até mais 2 eixos posicionados, com comunicação total com o SolidWorks. Então, programações de usinagens, também voltados para a parte de routers, corte laser, 2 eixos e meio. Eu tenho recurso já incluso dentro do processo de assinatura do SolidWorks, totalmente disponibilizado. Bom, espero que tenha resumido para vocês um pouco dos nossos serviços em nuvem. Se você quiser saber um pouquinho mais, basta procurar um dos nossos vendedores ou acessar o nosso site e a gente se vê em breve. E chegamos ao final do primeiro dia da 5ª edição do Industrial Equipment Experience. Hoje, conhecemos a história da JASSE e como sua parceria com a Dassault Systems teve início através do SolidWorks, marcando o começo de sua transformação digital. Também vimos a visão da Dassault Systems para a inteligência artificial, desenvolvida especialmente para apoiar engenheiros e as empresas com soluções baseadas em conhecimento de engenharia e nas leis da física. Conhecemos ainda recursos do ecossistema SolidWorks, que muitos usuários já possuem e podem utilizar para melhorar a colaboração, a gestão de projetos em nuvem e os processos de manufatura, aproveitando melhor os investimentos que já fizeram. E amanhã continuaremos essa jornada acompanhando a implementação da plataforma 3D Experience na JASSE, os desafios enfrentados durante esse processo e os resultados alcançados.
Também veremos como a inteligência artificial está apoiando diretamente o design de produtos e como o SolidWorks PLM ajuda empresas a evoluírem a gestão do ciclo de vida de seus projetos. Em nome da Dassault Systems, agradeço a presença de todos vocês. Esperamos vocês amanhã para o segundo dia do Industrial Equipment Experience. Muito obrigado e até amanhã.